Olá, queridos, graça e paz. Sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto ESO de Libertação e Batalha Espiritual, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro. E você que está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever, clicar no sininho, curtir a mensagem e compartilhar esse canal. Ele está sendo motivo de grande alegria para a gente, porque é a maneira como nós temos de responder as perguntas que vocês fazem para a gente. Então, coloque aí na descrição desse vídeo as perguntas, aquilo que é dúvida no seu coração, dúvidas a respeito da Bíblia, dúvidas a respeito especialmente de libertação, batalha espiritual e cura da alma. A pergunta de hoje é a seguinte: pastor, como eu posso reconhecer, como eu posso saber se uma profecia vem mesmo do Senhor? O que acontece hoje é que as pessoas, se auto-intitulam profetas ou são designadas como profetas no meio da igreja. Algumas têm discernimento, outras acham que têm discernimento, algumas têm o dom profético, outras dizem que têm o dom profético. Como é que eu consigo discernir se uma profecia vem do Senhor ou se vem do homem? Na verdade, isso começa quando o próprio Deus diz em Joel, capítulo 2, que no fim dos tempos ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. A Bíblia vai dizer também no livro do profeta Isaías que os velhos teriam sonhos e que os jovens, era muito interessante quando fala sobre sonhos e visões, teriam visões. Então, na verdade, muita gente diz, olha, eu tive um sonho, eu recebi uma palavra do Senhor, uma mensagem, Deus, o Espírito Santo falou muito forte para mim. Como é que eu sei, pastor, que uma profecia vem do Senhor? Na verdade, eu quero citar alguns textos da Bíblia aqui para você entender. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 20 a 22, vai dizer o seguinte: quando o profeta ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou falar em meu nome ou em nome de outros deuses, ele terá de ser morto. Olha que coisa, que palavra dura, gente. Mas talvez vocês perguntem, como saberemos se uma mensagem vem ou não do Senhor? E a resposta é: se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não veio do Senhor. Então, normalmente o profeta, ele fala em nome de Deus. E alguns espertinhos, o que eles fazem? Eles veem lá que a moça está grávida e diz, olha, Deus disse que você vai ter um menino ou uma menina. Ou seja, ele tem 50% de chance de acertar ou de errar. Alguns querem controlar a vida dos outros através de palavras proféticas, dizendo, Deus mandou você casar com um, Deus mandou você casar com outro. Na verdade, esse não é o espírito da Bíblia, não é. Você não vê Deus mandando ninguém casar, a não ser o profeta Oséias com uma mulher da vida. Ele manda um profeta casar com uma mulher que já tinha sido mulher de muitos homens, para mostrar, através desse casamento, a aliança que Israel estava quebrando com o próprio Deus, dizendo assim, eu sou fiel a você e você é infiel a mim. Então o discernimento, ele pode sim ser contaminado pela vaidade, o discernimento pode ser contaminado pela carne, pela ansiedade, pela vontade de ajudar, ele pode ser contaminado até pelas trevas. Certa vez eu estava num momento de oração com o meu pastor e junto com a gente tinha uma irmã que estava sofrendo muito com câncer terminal. E nós estávamos num momento de oração na nossa igreja. Ela já tinha tentado todos os tratamentos, era uma mulher de Deus de fato. E de repente, uma senhora que se dizia profetisa se levantou e disse, Deus está dizendo que você está curada, minha irmã. Naquela hora, o meu pastor, muito sábio, tomou a palavra e disse, gente, Deus está dizendo para essa irmã aqui, para essa aqui, ela está dizendo que Deus está dizendo para ela que a irmã fulana está curada. Se essa palavra veio de Deus de verdade, ela será curada. Mas se não veio de Deus, essa palavra foi falada com vaidade e a gente não deve temer esse tipo de profeta. E de fato, algumas semanas depois, poucas semanas depois, aquela irmã veio a falecer, o Senhor a tomou para si e aquela irmã que se dizia profetisa nunca mais apareceu na igreja. Logicamente,
Porque o profeta, quando ele fala, a profecia dele acontece. Essa diferença entre saber o verdadeiro e o falso aparece lá em Atos, capítulo 16, é uma passagem muito interessante. Havia uma moça que seguia o apóstolo Paulo e ela falava a verdade. Esses homens são servos de Deus Altíssimo, eles estão ensinando para vocês o caminho da salvação. E ela fez isso por alguns dias, até que finalmente Paulo fica indignado, ele se volta e diz ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. E aquele espírito que aparentemente falava a verdade, na verdade era um espírito de engano, era um espírito que queria trazer vaidade no coração do apóstolo Paulo e ele o repreende. Então nós precisamos aprender a distinguir quando Deus ele fala com Jonas para ir pregar, por exemplo, aos ninivitas, ele diz, olha, você não tem misericórdia de mais de 120 mil pessoas que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda? O discernimento é a capacidade que a gente tem de quê? De interpretar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Em Marcos capítulo 4, Jesus diz, pois não há nada oculto senão para ser manifesto e nada que se faz escondido senão para ser revelado. Então, a gente vê na Bíblia muita gente tendo visões do céu. O segundo livro de Reis conta a história de um profeta chamado Eliseu, que ele vê, no mesmo tempo em que Elias sobe aos céus, está em capítulo 2 de 2 Reis, do verso 11 e verso 12, quando Elias sobe ao céu, ele vê o quê? Carros de fogo, cavalos de fogo, e vê ele levantado. Ele enxerga o mundo espiritual. O seu ajudante, chamava Geazi, era um servo do homem de Deus, ele vê com seus olhos carnais porque o exército sírio que cercava com a sua tropa de cavalos e carros de guerra, cercava o acampamento onde estava o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu ora e diz, abre os olhos dele para que veja. Então a pergunta é, alguém é capaz de ver o mundo espiritual? Sim. Sim, é capaz. O discernimento espiritual, inclusive, é um dom do Espírito de Deus. Se você ler com calma 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso, lá pelo verso 9, verso 10, vai dizer que pelo mesmo Espírito é dado o dom de profecia e o dom de discernimento de espíritos. Então, esse dom é um dom que vem do Senhor. Agora você deve ter cuidado. Pastor, como é que eu vou discernir? Então, a primeira coisa você sabe, né? O profeta falou e não aconteceu. Aquele profeta que falou e não aconteceu, já despreza ele, já descarta ele. Tudo que vem da boca dele é manipulação. Algumas pessoas querem ter, no meio da igreja, uma posição de destaque espiritual. Então vive lançando uma palavra profética para um e para outro. Às vezes é só criancice espiritual. Outras vezes ela é animada pelo orgulho pessoal, para que as pessoas digam que ela é espiritual. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Outras vezes é só para dizer assim, não, vou animar o fulano. Fulano é um desviado, fulano é um afastado, é enfraquecido. Ele vai lá e diz, ó, Deus está dizendo que você vai ser pastor. Mas Deus, na verdade, não está dizendo absolutamente nada. Então, quando a Bíblia fala, ó, quando o profeta profetizar e não acontecer, não foi Deus que falou. Essa pessoa vai ser morta. É interessante que essas pessoas que ficam profetizando na carne, elas são capazes de atrair para si espírito de morte na sua vida. Às vezes as pessoas são recém-convertidas, elas vêm do ocultismo e rapidamente se encontram numa posição de liderança na igreja. Olha, ele se envolveu com o satanismo, ele se envolveu com a bruxaria, com o feitiço, então vamos colocar ele para ensinar a gente. Na verdade, essa pessoa tem muito pouco para ensinar, porque ele não conhece a verdade. E o que liberta a gente é a verdade. E ele acaba enganando a igreja com um monte de direções falsas ou com ensinamentos falsos que ele recebeu na sua fé antiga, no meio da feitiçaria, no meio da bruxaria. São pessoas até sinceras, mas que tentam servir a Deus com inspirações, com dons e mecanismos da feitiçaria. A Bíblia conta a história de um homem em Atos 18, chamado de Simão, o mágico, ou Simão, o feiticeiro,
que ele é convertido, né, entre aspas, mas vendo que o Espírito era dado pela imposição de mão dos apóstolos, ele oferece dinheiro, preste atenção nessa palavra, para dizer, dê-me também esse poder. Tem muita gente faturando alto por causa da ignorância das pessoas. Eu recebi um e-mail de uma pessoa, certo tempo atrás, dizendo, pastor, a minha filha estava com uma enfermidade, e aí fui levado até uma outra pessoa que me disseram que era uma profetisa, uma mulher de Deus. Ela disse que tinha que fazer uma campanha de oração pela vida da minha filha, porque quem comandava nela era uma legião de demônios. Gente, não acredite nisso. Uma pessoa possessa de uma legião de demônios é uma pessoa que ela perde completamente o controle estrutural da sua vida, o equilíbrio da sua vida. Não acredite nisso. Quando é legião, você vai saber que é legião, você não vai ter dúvida que é legião. E o problema da menina nem era um problema tão grave. Era um problema difícil, mas não era um problema que exigia uma gravidade. E aí ela entra nessa história de campanha. Gente, espírito imundo, você manda sair, ele sai. Ele sai. Uma pessoa com autoridade, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que vive no altar do Senhor, se você diz, sai em nome de Jesus, o demônio sai. Pode ser legião, pode ser falante, pode ser o que for. Mas aí essas pessoas se aproveitam da inocência, se aproveitam da infantilidade espiritual, se aproveitam da falta de conhecimento bíblico, e essa mulher começou então a cobrar dinheiro. Não, você vai ter que fazer um trabalho, você vai ter que deixar aqui uma oferta. Gente, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Então, quando você vê pessoas interessadas no seu dinheiro, apenas na sua oferta, alguma coisa está errada nisso aí. Esse mesmo espírito moveu o coração de Judas, que por causa de algumas moedas de prata foi trair Jesus. Então, palavra profética que não acontece, ou profetas que não têm vida no altar, não têm a palavra de Deus no seu coração e que cobram dinheiro para profetizar, sai fora. Muita gente me convida para pregar em suas igrejas e pergunta, pastor, quanto você cobra? Eu digo, eu não cobro nada, nem um centavo, porque aquilo que eu faço não tem preço. Se a igreja quiser me entregar uma oferta, é problema da igreja, mas eu não cobro absolutamente nada para pregar em lugar nenhum. Então, uma pessoa deve olhar, em primeiro lugar, para se a profecia que aquele profeta profetiza, ela acontece. Em segundo lugar, para a vida da pessoa. Interessante que Moisés, ele cresce numa nação aprofundada no ocultismo, que cultuava a morte. Você sabe que Moisés cresceu no Egito, ele filho de judeu, levita, foi tomado e criado pela filha de Faraó, e lá no Egito eles adoram a morte, e eles colocam, inclusive, fazem grandes sarcófagos que colocam em grandes pirâmides, ou seja, a morte é cultuada como um Deus que deve ser adorado. Aquelas pirâmides, essas mega construções, nada mais é do que ídolos no qual eles adoravam a morte ou a pós-morte. Ele acaba contaminado por isso. Ele é um menino de Deus, mas que cresce num ambiente de feitiçaria, e então ele mata um soldado para tentar libertar. E não é isso que Deus fala. Ele passa 40 anos ali sendo tratado por Jetro, que é um outro pastor, e aí no final o ministério dele havia uma infiltração demoníaca no ministério dele. Deus fala o seguinte, pega o teu cajado, joga no chão, e aquele cajado ele vira uma serpente. Deus está dizendo, ó, renuncia a esse seu ministério faraônico, renuncia a esse teu ministério ocultista. Então, quando ele pega de novo pela cauda, aquele cajado que virou uma serpente, o ministério dele estava purificado. E aí sim o ministério dele se tornou legítimo. Eu quero dar para você um quarto caminho, né, para você seguir. Então, o primeiro caminho, qual é? A palavra da profecia tem que se cumprir. Em segundo lugar, a vida da pessoa tem que estar no altar, não pode ser contaminado pelo pecado, e ele não pode viver usando um dom para benefício próprio. Então, eu vou dar para você a palavra profética, ela tem que vir para consolar, edificar e exortar. A Bíblia diz isso. Ela vai te consolar, ela vai te edificar, ou ela vai te chamar uma atenção para você voltar para Deus. Existem 5 filtros da profecia. O primeiro filtro é o caráter de Deus.
Toda palavra profética tem que passar pelo caráter de Deus, porque Deus é bom e o caráter de Deus é bom. Em segundo lugar, a própria profecia tem que passar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda. Se alguém trouxer para você uma palavra profética que se choca, que vai de encontro, que é contra a Bíblia, joga fora, porque essa palavra não vem do Senhor. Se alguém disser, vai lá, pega e revida, vai lá, pega e maltrata, vai lá, pega e mata fulano, essa palavra não veio do Senhor. Porque Deus ele não quer que ninguém morra e ele manda a gente oferecer outra face. E não dar um soco na cara do outro. E não dar revidar com malignidade. Em terceiro lugar, existe o princípio de Deus. Então, toda palavra profética tem que passar pelos princípios de Deus. E o princípio de Deus é vida e não morte. Em quarto lugar, a palavra profética tem que ser contrastada com o conselho de Deus que é verdadeiro. A palavra de Deus é verdade. Então, quando alguém vem com uma palavra profética e citando uma palavra profética que é misturada com a mentira, joga fora. Muitas vezes eu fui a cultos que se levantavam profetas, eles acabavam não me conhecendo, né? Tentando trazer uma palavra profética para mim e eu já desmascarava na hora. Inclusive, houve algumas situações em que eu orei por essas pessoas e manifestaram espíritos imundos que, na verdade, usavam essas pessoas como canais de transmissão de mensagens malignas. E por último, o quinto filtro é a paz de Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus deve ser um árbitro no nosso coração. Então, cuidado com a diferença entre a adivinhação, que é uma falsa profecia, e a verdadeira profecia. A Bíblia diz que aquela pitonisa que eu citei de Atos 16, que o apóstolo Paulo, aquela adivinha, né, de Atos 16, que o apóstolo Paulo repreende o espírito imundo, ela dava muito lucro aos seus senhores. Então, uma característica inconfundível é a motivação centrada no dinheiro ou a multidão do seu comércio. Amém, gente? Então, você agora sabe discernir se uma palavra vem de Deus ou não. Agora, eu vou dar um conselho último para você. Busque você a Deus. Busque você uma resposta em Deus. Busque você que Deus fale contigo. Você não precisa de um profeta para falar com você. Você precisa de Deus para falar com você. Gente que fica buscando profeta é porque Deus já não está falando mais para ele. São pessoas que normalmente, em vez de se purificar e viver em santidade, eles continuam vivendo em pecado, mas querem receber um benefício ou uma resposta do Senhor. Amém? Viva em santidade com Deus e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Se você não se inscreveu, se inscreve, aperta o sininho e dá um like. Fica com Deus.